Olá, pessoal. Sou Edipo Augusto Ferreira Macedo, advogado, sócio administrador da Ferreira Macedo, Sociedade Individual de Advocacia. Se o seu requerimento ignorar a data exata da comprovação da deficiência ou confundir as regras de carência, a aposentadoria será sumariamente indeferida. Hoje faremos uma análise técnica da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência para blindar o seu direito. Estamos analisando o texto oficial da Instrução Normativa 128. Nosso foco hoje é a subseção 2, especificamente o artigo 314, que rege a concessão desse benefício no regime geral. Artigo 314, né? Aqui nós temos os requisitos básicos e os graus de deficiência. Vamos lá. A aposentadoria por tempo de contribuição do segurado com deficiência, cumprida a carência exigida, será devida ao segurado do RGPS que preencher os seguintes requisitos. Inciso 1. Aos 20 anos, se mulher, e 25 anos, se homem, de tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência no caso de segurado com deficiência grave. Aos 24 anos, se mulher, e 29 anos, se homem, no caso de segurado com deficiência moderada. Inciso 3, aos 28 anos, se mulher, e 33 anos, se homem, no caso de segurado com deficiência leve, né? Na prática, a norma cria 3 cenários de tempo de contribuição. Quanto maior o grau de deficiência, né, grave, moderado ou leve, menor será o tempo total exigido pelo INSS. Além disso, a mulher tem uma redução padrão de 5 anos em relação ao homem em todos os cenários, né? A chave técnica aqui é o trecho, né? Na condição com deficiência, tá, pessoal? Porque, veja, não basta ter o tempo bruto de contribuição. A deficiência deve ser fixada e mesurada ao longo desses anos específicos. Se houver variação no grau, de moderado para grave, por exemplo, será necessário aplicar uma tabela de conversão proporcional desse tempo para fechar o cálculo exato, tá? Então, agora que estruturamos a premissa maior dos prazos, precisamos verificar uma exceção importante, né? Como que essa regra se aplica ao trabalhador rural, aqui no parágrafo 1º, né? A aposentadoria de que trata o caput será devida aos segurados especiais que contribuam facultativamente sem prejuízo do cômputo do período de atividade na condição de segurado especial exercido antes da competência novembro de 1991, para o qual não será exigido o recolhimento de contribuições, salvo na hipótese de contagem recíproca nos termos do artigo 123 do Regulamento da Previdência Social, na redação dada pelo Decreto 10.410 de 2020. Na prática, pessoal, o agricultor familiar, né, o segurado especial, tem direito a essa aposentadoria, mas ele deve realizar contribuições facultativas. A exceção é o período trabalhado antes de novembro de 1991, que entra na conta de forma gratuita, sem a necessidade de pagar boletos atrasados, né? Vamos fazer o cálculo de indenização e temos vídeo a respeito na nossa videoteca, queiram consultar. A armadilha está na ressalva final, né? O INSS isenta o pagamento antes de 1991, salvo para contagem recíproca. Ou seja, se o segurado, né, quiser pagar esse tempo rural como deficiente e averbar no regime próprio de um cargo público, né, no estado ou no município, a indenização integral desse período passa a ser obrigatória, certo? Então, vencida a regra do trabalhador rural, chegamos ao ponto crítico onde a esmagadora maioria dos processos administrativos naufraga, né? O marco temporal da comprovação médica. Vejam o parágrafo 2º. A aposentadoria de que trata o caput será condicionada à comprovação da condição de pessoa com deficiência na DER, na data de entrada do requerimento, ou na data da implementação dos requisitos para o benefício, né? Na prática, você precisa provar ao INSS que está na condição de pessoa com deficiência em um de 2 momentos. No dia do pedido do benefício, né? Na data de entrada do requerimento, na DER, ou no dia exato em que completou o tempo mínimo exigido em lei. Esse parágrafo aqui consagra o direito adquirido, né?
Imagina que o segurado preencheu todos os requisitos de tempo no passado, mas devido a um tratamento, né, não se enquadra mais como deficiente hoje. Ele não perde o benefício. O direito dele está cristalizado e garantido com base na data da implementação dos requisitos, tá? Protege, protegendo ele no momento do requerimento, né? Então, nós temos o tempo e temos o marco da comprovação, mas é a exigência da carência, né? Preciso ser pessoa com deficiência durante todo esse período? Vejam o parágrafo 3º. A carência de que trata o CAPT não exige concomitância com a condição de pessoa com deficiência. Na prática, a carência, né, que geralmente é de 180 meses pagos em dia, o período de deficiência são verificados de forma separada. Você não precisa ser deficiente durante o pagamento dessa carência. A norma permite a dissociação técnica, né? Você pode utilizar contribuições financeiras feitas antes da aquisição da deficiência para bater a meta da carência. A análise não exige sobreposição temporal simultânea, né? Então, flexibiliza a aprovação do benefício. E com todos esses requisitos fechados, a pergunta final é o impacto financeiro, né? Como o INSS calcula a renda mensal? Aqui no artigo 315. A aposentadoria de que trata esta subseção será calculada na forma prevista no inciso 8 do artigo 233. Temos vídeo a respeito em nossa biblioteca, queira consultar. O artigo 315 não entrega, né, a fórmula do cálculo de forma explícita. Ele obriga o segurado a buscar o artigo 233, inciso 8, para descobrir como o salário de benefício será pago. E a estratégia é leitura sistemática, né? A legislação previdenciária não pode ser interpretada de forma isolada. Ao remeter o cálculo para o artigo 233, a norma exige que o operador ou o segurado cruze as informações estruturais do regulamento para determinar a renda mensal inicial, né, do benefício, garantindo dessa forma que não haja perdas por aplicação indevida de regra de cálculo genérico, porque a aposentadoria da pessoa com deficiência é uma das mais vantajosas no nosso ordenamento vigente. Portanto, a aposentadoria da pessoa com deficiência exige um raciocínio estrito. A gente viu que o tempo exigido flutua conforme o grau de deficiência e que o trabalhador rural possui regras específicas de isenção e a carência, né, não precisa ocorrer concomitantemente à deficiência. Para assegurar o seu direito ou do seu cliente, mapeie muito bem as provas documentais com base nos marcos temporais exatos definidos aqui pela Instrução Normativa 128, né? Organize o histórico contributivo com precisão antes de protocolar o requerimento no INSS. Esse vídeo lhe foi útil, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e até a próxima.